Flamengo agora, vamos falar do Mengão que entra em campo amanhã contra o Lanús. Perdeu o primeiro jogo da Recopa, então agora precisa vencer. Se vencer por 1-0, prorrogação em pênaltis, então precisa de 2 gols aí. Vamos colocar onde assistir na tela para vocês já irem anotando aí, ó, saberem direitinho onde acompanhar essa partida. Flamengo e Lanús, aí na tela para vocês, ó, 9h30 da noite no Maracanã, transmissão ESPN e Disney Plus. E se a gente está falando do Mengão, ele chega com a gente, Bruno Braz. Bruno Braz, meu querido, boa tarde para você. Vamos falar desse Flamengo, que assim, né, venceu o Campeonato Carioca, mas a pressão... Venceu ali o campeonato, o jogo, né, o primeiro jogo contra o Madureira, mas a pressão tá grande. Teve conversa da diretoria, do BAP com os jogadores, teve vaia, protesto, teve de tudo já. Esse jogo de amanhã é uma decisão, mas é uma Recopa, né? Mas ganhou ares assim, mais relevantes pelo cenário atual. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, Luísa, PVC, Fabiola. Pois se a gente pegasse ali o início da temporada... eu estou me ouvindo aqui, mas agora acho que foi. Se pegasse o início da temporada e analisasse todas as competições que o Flamengo ia disputar, a Supercopa e a Recopa não eram as prioridades do Flamengo, não era que o Flamengo sempre, né, no início do ano, é o Brasileiro e a Libertadores. Ano passado, por exemplo, falaram primeiro que era só o Brasileiro, Libertadores em segundo plano, aí depois não é bem assim, mas fica ali concentrado entre as duas. Mas no futebol brasileiro tudo muda. Primeiro, a pré-temporada, que o retorno da equipe principal ia acontecer só na estreia do Campeonato Brasileiro contra São Paulo, foi antecipada por conta dos resultados no Carioca. Agora a perda do título da Supercopa do Brasil deu esse peso maior para a Recopa, porque no Flamengo é assim, né? Ou é aquela figurinha que eu falo que tem no WhatsApp, né? Ou é o rumo a toque ou é crise na Gávea. Não tem meio termo no Flamengo. Então o momento é de muita pressão. Como a gente vinha conversando aqui no programa, no último sábado, o BAP fez uns questionamentos, né, à comissão técnica, ao departamento de futebol e aos jogadores sobre os motivos do rendimento aquém do esperado nessa temporada. Depois, como eu trouxe na reportagem, os próprios jogadores se fecharam ali e se cobraram entre si, né, de um maior foco, maior determinação no dia a dia, nos jogos, para retomar o futebol do ano passado. Então o clima pesou para esse jogo, né? O clima ganhou muita importância a possibilidade de ser campeão da Recopa, e a gente sabe que uma derrota ou não conquista amanhã lá no Maracanã, o clima vai ficar ainda mais pesado no Ninho do Urubu, né? Pois é, isso mesmo. PVC, você ouviu o que o Braz falou? Não, ouvi. O timing do PVC. Braz, um beijo pra você, Fabiola. Um timing do PVC é uma coisa impressionante. Não, porque ele aproveitou a sua entrada, Braz, para ir resolver questões. E aí ele voltou em cima do ele recebe mensagem, gente, no WhatsApp de primeira. E aí ele vai olhar para trazer a notícia para você aqui. Ele fica na apuração ou ele vai no banheiro. Esse WhatsApp aí é quente. Esse é quente. Esse é do bom. Assim, eu estou prestando atenção principalmente nessa última parte da questão de se tiver... A última parte você pegou. Se tiver... Não, porque é o que está rolando com todo mundo. A gente tá rolando aqui... No Cruzeiro, no Santos... Não, na imprensa uniformizada, tá tudo, assim. Assim, se o Flamengo... Imprensa uniformizada é um bom termo, PVC. Se o Flamengo não ganhar... Você que inventou esse? Não precisa inventar. Em outras palavras, o que o Braz falou se o Flamengo não ganhar, olê, olê, olá. O que vai acontecer no olê, olê, olá completa? Não, a pressão vai aumentar. A pressão vai aumentar. Todo mundo falando isso, todo mundo tá falando isso. Em todos os lugares estão falando se o Flamengo não ganhar... O presidente também foi lá falar também. Sim, mas o presidente tem uma parcela de responsabilidade porque foi ele que mandou interromper a pré-temporada. Então, assim, cara, ou nós somos um time, ou nós não somos um time, cada um por si. Então, o time tem o Boto, tem o BAP, tem o Felipe Luiz, tem os jogadores, tem todo mundo no mesmo barco. E tem a torcida. Porque não vamos perder de vista que quem gritou time sem vergonha foram 22.700 testemunhas que estavam no Maracanã no domingo. 22 mil pessoas num jogo do Flamengo
hoje em dia, cara, não é um público que o Flamengo mereça ter. Né? Não merece receber o grito de time sem vergonha por tudo que conquistou no ano passado. Precisa reagir, todos de acordo. O Flamengo está jogando mal, ponto. Tem que reagir. Mas eu acho é muito maluco você pensar na véspera de Flamengo versus Lanús. O Flamengo perdeu de 1-0 na Argentina. Se ele ganhar de 1-0 amanhã, ele vai para a decisão por pênaltis. Se ele ganhar de 2-0, ele é campeão da Recopa. E a gente está dizendo, se o Flamengo não ganhar, olê, olê, olá. Então o Flamengo ganhou 5-1 do Independente Del Valle na Recopa de 2021, não foi? E de 2020. E depois vai ter o 4-0. A questão do PVC é que a pressão que externamente, né, como ficou notável no jogo contra o Madureira, né, da torcida externando isso, chamando o time sem vergonha, isso é claro, essa pressão externa, mas existe a pressão interna também, né? Quando a própria diretoria colocou esse peso agora no jogo contra a Recopa. Então não é uma pressão somente externa, é uma pressão interna também. E Braz, dos próprios jogadores, né? Quando você traz a apuração de que os próprios jogadores, as lideranças ali se reuniram para fazer cobrança de que a gente tem que melhorar, as coisas não estão bem, isso é uma pressão de todos os lados, né? Do presidente, quando aparece no CT, uma figura acima, inclusive, do Boto, que poderia tentar resolver a situação ali abaixo, mas não. Vem o presidente falando, eu que vou entrar nessa história, dos próprios jogadores e, claro, das arquibancadas, né? Que muita gente critica, né? Não é injusto que você fale com um time dessa forma, um time que foi multicampeão, mas não deixa de ser uma manifestação da arquibancada, né? De como a torcida se sente. Enfim, então muita pressão por todos os lados. Fabiola, você falava sobre paciência quando a gente estava falando do Cruzeiro, com o Tite. Essa palavra também serve para este momento do Flamengo? Ou este Flamengo precisa dar uma resposta imediatamente ou já passou da hora por tudo que fez na temporada passada e pelo que está apresentando nessa? É assim, Lu, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? O Tite acabou de chegar ao Cruzeiro, não é uma continuidade de trabalho, tinha um outro treinador no Cruzeiro ano passado que fez um ótimo trabalho e agora o Tite está numa fase de reconstrução das suas ideias, do seu time, enfim. O Flamengo está dando uma continuidade ao que já existia. Então, eu acho que é por isso, se o Flamengo tivesse trocado de técnico, enfim, eu te falaria a mesma coisa. Gente, calma, torcedores, calma. Mas como o Felipe Luiz vem de uma temporada ultra vitoriosa, mas é a continuidade do trabalho dele, então talvez ali exista um pouco de desconfiança. E PVC, o problema não é ter perdido de 1-0 na Argentina. O problema foi como perdeu. Aquele Flamengo jogando era irreconhecível. Eu não concordo com isso, né? Fabiola. Você não concorda? Não, porque para mim, o X da questão é a frase do Christian Kivu, técnico da Internazionale, antes do jogo contra o Bodo Glimt. E depois nós... Inclusive passou de fase, né? Foi para as oitavas, o Bodão. O Bodão. Agora já é o Bodão. É o Mirassol da Europa. Maravilhoso. É uma história incrível. Não, e aí depois, assim, você vê muita gente, Fred Caldeira, eu estava vendo, admirável repórter Fred Caldeira, falando que estava sem palavras porque a Internacional vice-campeã da Europa e campeã italiana perdeu para o Bodo Glimt. 2 vezes. Na hora eu lembrei do Rosenborg. Na hora eu falei, o Rosenborg, o Milan era campeão. O Milan é campeão da Champions 2 vezes na década nos últimos 10 anos e 3 vezes nos últimos 10 anos, quando caiu para o Rosenborg dentro de San Siro. E foi eliminado na fase de grupos da Champions League em 97. Aí eu falei, cara, na hora eu lembrei do Rosenborg, eu falei, vou escrever. Aí quando eu fui ver, já tinha gente tweetado, o Leonardo Bertozzi já tinha tweetado, já tinha mais gente tweetado. E você acha que a torcida achou legal, normal? Não é que seja normal, é que isso está na história do futebol. O Lanús é um time que eliminou o Vasco, que ganhou do Vasco e ganhou do Fluminense, pelo menos o placar ganhou do Flamengo. E destruiu o Atlético na final. E ganhou, empatando 0-0 no campo neutro, mas no campo do Lanús, o Lanús ganhou do Vasco e do Fluminense, foi campeão de uma Sul-Americana e semifinalista na anterior. É como você fala do Bodo Glimt hoje, você vai falar o Bodo Glimt qual é? É o semifinalista da Liga Europa do ano passado.
É o que disse o Christian Kivo. Os caras ganharam do Manchester City. É o time que meteu 6-1 no Mourinho. É o time que meteu 6-1 no Mourinho e é o time que ganhou do Manchester City e do Atlético de Madrid. Do Atlético de Madrid fora de casa. E aí a gente vai falar, o que é a história do futebol? Por que eu lembro do Rosenborg na hora? Porque a zebra faz parte do futebol e ela fica marcada. O que acontece? É normal o Flamengo perder pro Lanús em La Fortaleza? Em La Fortaleza, eu acho o resultado normal. O Flamengo perdeu do Alcas. Mas é como perdeu o PVC. O Flamengo estava irreconhecível em campo. Fabiola, como é que perdeu pro Alcas? Mas o que eu quero dizer é assim, o seu raciocínio tem toda a lógica. Friamente analisando o futebol. Óbvio que zebras acontecem, né? Agora, inclusive o time norueguês ganhou do Atlético de Madrid em Madrid. Exato. Né? Ganhou do Manchester City. Mas assim, vai falar para o torcedor. Como é que você explica isso para um torcedor apaixonado, milhões de pessoas que vê o time mais rico e mais poderoso do Brasil vivendo isso, jogando nada na Argentina? O time mais rico e mais poderoso da Itália perdeu para o Podogrinch. Eu só acho que para a torcida isso não cola. O Real Madrid, o time mais rico e mais poderoso do mundo, perdeu para o Osasuna. E aí perdeu agora, mas perdeu para o Corinthians na Supercopa também. Começou o ano muito mal. São alguns resultados juntos desse O Real Madrid chegou a um ponto que decidiu trocar o Xabi Alonso. Sim. Sim. Mas é um problema, né? É um problema. Você tá corroborando com o que a gente está falando. Não, tudo bem. Chega uma hora que não dá. Fala, gente, tá demais. Esse time não pode jogar assim. Se é esta hora, então troca. É isso. Mas essa questão central a gente precisa voltar a lembrar que no futebol, como no mundo, se ganha e se perde. É a história do texto original do Barão de Coubertin, em 1908, que ele diz, continua com o Brás, que eu vou achar. Tá bom. Eu vou achar o texto, que o texto é muito bom. Ô, Brás, a gente tá falando aqui, né, sobre ganhar e perder, que faz parte do futebol, é aceitável, não é? Enfim, quero saber como é que isso tá por parte da torcida. A torcida já mostrou que não tá aceitando muito, né? Mas nesse jogo de amanhã, qual você imagina que seja a recepção da torcida? É uma torcida que vai apoiar o time o tempo inteiro ou que no início já vai ter cobrança? Qual é o termômetro nesse momento da torcida do Flamengo por aí? Assim, primeiro de tudo, são esperados mais de 60 mil torcedores no Maracanã. As vendas estão voando, embora os ingressos estejam muito caros, a venda está voando. E certamente, aí, muito possivelmente, teremos um recorde de público do ano do Flamengo. E assim, sim, diferentemente do ambiente que foi encontrado no jogo contra o Madureira, que foi de muito protesto, o ambiente amanhã vai ser de apoio. Pelo menos ali durante os 90 minutos, ou se não acontecer algo muito inesperado ao longo da partida, o ambiente será de apoio da torcida ao Flamengo. Agora, complementando só a questão do PVC, o Flamengo é uma torcida que ficou, vamos dizer assim, mal acostumada desde 2019, que tirando 2023, todos os anos comemorou pelo menos algum título. E muitas vezes títulos importantes. É difícil para o torcedor do Flamengo ele levar por essa linha de que, beleza, perdeu para o Corinthians. Embora o Flamengo, no papel, tenha um time mais forte que o Corinthians, o Corinthians, é um grande time, um dos maiores do Brasil, junto com o Flamengo. Agora, e aí vai para uma outra competição, contra o Lanús, que não é um time grande, considerado grande da Argentina, e perde do Maracanã com mais de 60 mil pessoas, acho difícil o torcedor do Flamengo levar numa... Zebras acontecem, acho que o torcedor do Flamengo vai levar por essa linha. Tudo bem, eu não tô... o meu debate não é sobre o Flamengo, especificamente. Eu estou falando sobre uma situação em que a gente está normalizando o ganhar é obrigação, perder aqui não é normal. É isso que eu estou falando. É disso que eu estou falando. E eu acho que, assim, tem uma diferença fundamental entre a expressão ganhar é obrigação e ganhar é compromisso. Qualquer pessoa que entra num vestiário de qualquer modalidade esportiva tem o compromisso de ganhar. A obrigação de ganhar, não, porque ela pressupõe que o adversário não tem o mesmo compromisso que você. E o adversário tem compromisso de ganhar, assim como você tem compromisso de ganhar. Olha que, como eu acho, a gente simplificou o lema do Barão de Coubertin em importante é competir. Mas olha como é atual
o discurso inteiro que ele fez durante os Jogos Olímpicos de 1908, e é disso que eu estou falando, Brás. A torcida do Flamengo pode ficar brava, pode quebrar tudo, pode tudo. Ela tem todo o direito de vaiar, todo o direito. Não estou discutindo isso. Eu estou discutindo a nossa sociedade normalizar. O ganhar é obrigação e perder aqui não é normal. Disse o Barão de Coubertin, 1908. Nestas Olimpíadas, o importante não é vencer, mas participar. Cavalheiros, lembremo-nos desta forte declaração. Ela se aplica a todo esforço e pode até ser tomada como base de uma filosofia serena e saudável. O que conta na vida não é a vitória, mas a luta. O essencial não é conquistar, mas lutar bem. Espalhar estes preceitos é ajudar a criar uma humanidade mais valente, mais forte, mais escrupulosa e mais generosa. É disso que eu estou falando. É por isso que eu não gosto dessa história que a gente normalizou, que é ganhar aqui é obrigação. Perder aqui não é normal. Mas então não é esporte. É claro que a torcida vai ficar frustrada. É claro que a torcida vai ficar furiosa. É claro que a torcida vai ter o direito de vaiar. Ela não vai ter o direito de quebrar carro na porta de CT. Mas quando a gente normaliza o perder aqui não é normal, quem está ouvindo pode entender que como perder aqui, ganhar é obrigação. Então, se o cara não fez a obrigação dele, eu vou lá no CT quebrar o carro do cara. Não, passar desse limite, evidentemente que não. Partir para qualquer tipo de violência ou agressividade não faz sentido nenhum. Mas será que dá para cobrar essa racionalidade da torcida? Eu espero cobrar a racionalidade de todo ser humano, que nos difere dos... Porque, por exemplo, a paixão é também quando a torcida faz coisas positivas, quando vai lá apoiar o time no aeroporto, num dia, né? E vai lá apoiar o time, entra dentro do ônibus, né? Quando vai se despedir. Isso também não é racional. E é bonito e é legal, mostra esse amor. Os jogadores do Flamengo reclamaram da torcida invadindo o ônibus. Mas no fim ficou uma demonstração de amor por parte da torcida, né? Deixa eu só completar. Corta de 1908 para 2026, Fabiola Andrade. Eu tenho para dizer para você o seguinte, existem derrotas e derrotas, tá? Então, não é que você tem que ganhar tudo, mas existem derrotas que são inesquecíveis e que machucam muito mais. Se o Flamengo tivesse jogado na Argentina com 30 finalizações, não acertou o gol, jogou pra caramba, distribuiu lá, nos fechadinho, se defendeu, não ia ter essa bronca. A bronca é como aconteceu a derrota. Alguém vai esquecer o 7-1? Eu, enquanto estiver viva, eu nunca vou esquecer aquela tragédia do futebol mundial. Não foi nem zebra. Esse nem é um exemplo, porque a Alemanha ganhar do Brasil é ok. O problema é como se perdeu. Então, para mim, esse é o ponto. Eu acho que a gente não está ajudando a formar uma sociedade uma humanidade mais generosa. Eu concordo só quero fazer com você, uma observação. Diga, Brás. Que assim, acho que a gente está ignorando um ponto que existe uma cobrança interna também. Não é só da torcida e da imprensa. Existe uma cobrança interna. Quando você muda o planejamento do retorno do elenco principal, já foi uma cobrança, porque a diretoria não admitia o Flamengo ficar fora da fase final do Campeonato Carioca. E aí antecipou o time para o jogo contra o Vasco. Mas ela fez parte desse planejamento. Uma cobrança... Ela fez parte desse planejamento. Oi? Mas a diretoria fez parte desse planejamento. Exatamente, o que eu estou falando. O time do Flamengo está sofrendo uma pressão externa e interna. Verdade. Ô, Brás, falando sobre essa pressão interna e externa, o Felipe Luiz ele deu uma entrevista ontem, né, falando que o técnico do Flamengo está sempre pressionado. Essa pressão já chegou no treinador? Ele de fato, né, ele falou isso de uma forma até genérica ali, porque, claro, você está num cargo como esse, tem uma pressão já intrínseca ali. Mas essa pressão chegou no Felipe Luiz já? Eu acho que assim, os números mostram que, né, o desempenho nesse início de ano, né, não tá legal, né? Ele tá com o PVC ontem trouxe o número exato, né, não sei se foi o PVC, agora o Rodrigo Matos que falou que já tem 6 derrotas, ano passado foram 9 no total inteiro. Foram 9 ano passado e 4 nesse ano, em 10 jogos desse ano. Isso aí. E eu acho que juntou também, que
foi a junção do desempenho aquém do esperado com a declaração também em relação ao Vinícius Júnior, né? Foi tudo meio junto ali. Isso criou um peso ali pro Felipe Luiz, mas não a ponto de hoje ele estar ameaçado do cargo, por exemplo. Mas, assim, é uma situação, poderia dizer que ficou mais desconfortável desde que ele assumiu o cargo de treinador do Flamengo. Ô, Brás, pensando nesse time aí que entra em campo amanhã, a defesa, a zaga está sendo muito questionada, né? Porque tem toda ali uma concorrência de Vitão e Danilo, Vitão que chega nessa temporada e o Danilo que foi super decisivo na temporada passada, de fazerem sombra ali a dupla titular Léo Ortiz e Léo Pereira. Tanto que quando eles jogaram agora contra o Madureira, o time não sofreu gols, sendo que vinha sofrendo gols, havia 8 jogos consecutivos. Será que isso pode ter colocado uma pulguinha ali na cabeça do Felipe Luiz, de Felipe Luiz mudar a formação dessa zaga para esse jogo contra o Lanús? Tem criado sim essa pulguinha atrás dele, mas ele tem sido bem insistente com a dupla Léo Pereira e Léo Ortiz, mesmo o Léo Ortiz longe do desempenho que ele teve, por exemplo, ano passado. Mas o Danilo, ele está recuperado, enfim, das dores no joelho, né, que ele jogou no sacrifício na reta final do ano passado, e mesmo assim fez o gol histórico do título da Libertadores. E o Vitão, estava vendo aqui as estatísticas, o Vitão é o zagueiro do elenco atual que tem os melhores números defensivos da temporada. Mas por enquanto, assim, o Felipe Luiz tem sido mais conservador e escalado mais a dupla que foi mais escalada no passado. Só que a gente até conversou sobre isso ontem, né? O Danilo é um cara que cresce nesses momentos de decisão. Então, eu não duvidaria de repente, o Danilo aparecer amanhã como titular nessa decisão contra o Lanús. Veremos, hein? Todo mundo querendo ver muito essa escalação, gerando uma ansiedade enorme pelo ataque também, né? Será que vai colocar o Pedro? Não jogou sem centroavante a última partida contra o Lanús. Felipe Luiz foi muito criticado. Amanhã, Brás, traz mais atualizações desse time do Flamengo. Diga, Brás. Só uma atualização do Jorginho. Eu dei uma apurada sobre o Jorginho em BH. O que me passaram é o seguinte: o BH preocupa menos, vai para o jogo. Ele já tem jogado com essas dores, inclusive, no pubis. O Jorginho é um caso que demanda mais cuidado e não quiseram me cravar que ele vai para o jogo. A tendência que me passaram é que ele deve ficar à disposição, mas não vai ser titular. Então, já aconteceu isso algumas vezes no Flamengo em jogos decisivos. O jogador, às vezes, não está nas condições físicas ideais de ficar ali só no banco. Geralmente, os jogadores têm muita liderança, casca, né? E o Jorginho, um cara desse, de repente, ele vai ser mais importante no vestiário do que propriamente entrando em campo. Então, Pedro de titular, Brás? Eu apostaria também no Pedro como titular. Apesar dele ter testado outras formações, inclusive sem, né, um 9 ali recentemente, mas eu acho que o Pedro amanhã começa como titular. Mas precisando fazer gol e depois das críticas que ele sofreu, né, vai ser complicado para ele não escalar um centroavante nesse time. Pedro titular amanhã, PVC? Eu acho que sim. Eu acho que ele precisa de gol, ele precisa do centroavante, ainda que ele tenha a questão a maneira como ele explicou semana passada, por que jogou com o Pedro no banco, porque ele achava que Pedro de Arrascaeta não estava na condição física ideal, ter uma semana a mais de trabalho também para tentar ter os dois combatendo a saída de bola e ao mesmo tempo criando. Mas acho que o Pedro precisa ter alternativa porque o Lanús vai se fechar e em muitos momentos vai ter bola levantada para a área sem abusar de cruzamento. E o Pedro é alternativa para o jogo aéreo também. E precisa fazer gol, né, Fabiola? Então, o problema é que o PVC falou agora, né? O Felipe Luiz acha que o Pedro não dá esse combate, né? E para um jogo muito intenso, ele fica inseguro de escalar o Pedro. O Pedro jogou... A única coisa que eu fico com a pulguinha atrás da orelha é porque o Pedro jogou 90 minutos contra o Madureira. E quem jogou contra o Madureira são jogadores alternativos, não é o time titular, né? Tanto é que ele escolhe Everton Araújo, enfim, outros atletas para começar jogando contra o Madureira. Essa é a minha única pulguinha atrás da orelha, assim. Eu sou fanzaça do Pedro, acho que ele deveria ser titular amanhã, mas eu não sei se o Felipe Luiz tem essa convicção.